Fala pessoal, fala galerinha da Tia Thaís. Hoje a nossa aula vai ser sobre uma história. E essa história eu, você e toda a nossa família fazemos parte dela. Ficou interessado em descobrir e desvendar qual é o mistério de hoje? Hoje a Tia Thaís vai apresentar para vocês sobre a história do nosso país, a descoberta do Brasil! Então fique bem atento em tudo que vai acontecer para você descobrir e ficar por dentro de toda a nossa história. O descobrimento do Brasil ocorreu em dia 22 de abril de 1500. Então, muito tempo atrás. Pedro Álvares Cabral era o que comandava a frota de 13 navios. Quando eles navegavam, de repente Pedro Álvares avistou terra à vista. Ele tinha visto as terras brasileiras, mas ali já tinha habitantes, eram os indígenas. Os índios já viviam naquela terra. Cabral, junto com os portugueses, eles estavam procurando terras distantes da Índia. Até que Cabral avistou a terra brasileira. E os índios ficaram preocupados, porque as caravelas de Pedro Álvares Cabral, junto com os portugueses que ali estavam chegando, além deles encontrarem muitas árvores, água, peixe, animais, eles encontraram habitantes bem diferentes. Eram os índios. Eles eram bem diferentes dos portugueses, até porque eles não usavam roupas. E os portugueses se vestiam muito bem naquela época. Eles viviam da pesca, da caça. Eles eram bem livres, faziam tudo o que vinham na mente deles, a vontade que eles tinham em fazer. Foi assim que o nosso Brasil foi descoberto. Foi por Pedro Álvares Cabral, que estava à procura de terras novas. E quando avistou a terra brasileira, aonde habitavam os índios. Sim, os índios ali já habitavam, mas Pedro Álvares Cabral foi o primeiro a chegar com a sua caravela na nossa terrinha e deu o nome de Brasil. Este é o nome do nosso país. Brasil é o lugar aonde nós moramos. Assim que nós vamos terminar a nossa aula, lembrando que o nome do nosso país se chama Brasil. Veja aí na nossa telinha como que se escreve, que se inicia com B, B de Brasil. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, mas já habitava os indígenas, que foram chamados de índio. Beleza? Galerinha, vamos aqui relembrar um pouquinho com a Tia Thaís o que nós estudamos hoje para você realizar todas as suas atividades, joinha, joinha. Nós percebemos que a história de hoje foi sobre o descobrimento do nosso país. E o nome do nosso país se chama Brasil, muito bem. E antes dele ser descoberto, dentro dessa terrinha brasileira, já existia moradores, já existia habitantes. E eles eram os indígenas, que eram chamados de índios. Habitavam na nossa terrinha brasileira. E a primeira caravela que chegou lá nessa terrinha foi a caravela de Pedro Álvares Cabral. Então, podemos dizer que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Agora, a Tia Thaís quer mostrar para vocês a bandeira do nosso país. Essa é a bandeira do nosso país, composta pela cor verde, amarela, azul e algumas estrelas brancas. E dentro dela tem uma escrita que se chama Ordem e Progresso. Agora, veja que este é o mapa do Brasil.